Por muito tempo, levaste porrada com matérias da escola. Por várias vezes tentaste e nada conseguiste. Mas agora, chegou a sua vez de revirar o jogo. Depois de muita pesquisa, finalmente descobrimos o ponto fraco de todas as disciplinas. Bem-vindo ao programa Imersão. Olá, incrível! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a More Student, a nossa segunda aula do programa Imersão, que tem como intenção levar o aluno mais fundo, a entrar mais fundo, a conhecer as bases da língua portuguesa, principalmente para a 12ª classe. Muito bem, essa é a nossa segunda aula, repito, do programa Imersão. Então, hoje nós vamos falar de dois textos, ou seja, de dois tipos de texto. Vamos falar do texto expositivo argumentativo e do texto expositivo explicativo. Eu vou aqui deixar a diferença entre os dois, porque muitas vezes os estudantes não sabem diferenciar o texto expositivo argumentativo do texto expositivo explicativo. Contudo, são diferentes, então vamos conhecer os dois de forma a saber diferenciá-los. Vamos à nossa aula? Vamos aqui ao texto expositivo argumentativo. Temos aqui a definição. Texto no qual o autor expõe o seu posicionamento referente a um determinado assunto com maior intenção de persuadir. É isso mesmo, incrível! Quando pensamos no texto expositivo argumentativo, pensamos logo na persuasão. É um texto no qual o autor escreve com maior intenção de persuadir, convencer o leitor a aceitar o seu ponto de vista. Com certeza você já usou a técnica de persuasão quando queria algo da mamãe, quando queria algo de um amigo, quando queria algo do professor. Muitas vezes os alunos usam a técnica de persuasão. E é isso que o texto expositivo argumentativo apresenta, a persuasão. É isso que o autor do texto expositivo argumentativo apresenta, a persuasão. Escreve com maior intenção de persuadir, convencer. Então, mantenha na sua cabecinha. O texto expositivo argumentativo é aquele que o autor escreve com maior intenção de persuadir, convencer. Tá bom? Vamos continuar. Temos aqui a tese. Afinal de contas, o que é tese? Vamos ver o que é. Tese é a ideia que o autor pretende defender. Muito bem. Tese é isso, a ideia que o autor pretende defender. Todos nós, quando vamos nos defender de alguma coisa, sempre temos algo na qual nos apoiamos, não é? Então, a tese é isso, o tema, não é? Podemos dizer que é o tema que o autor vai usar, não é? A ideia que ele vai apresentar, a ideia que ele vai defender. Num dos meus vídeos no YouTube, eu dei exemplo de um tema, não é? Por exemplo, a internet não é para crianças. Podemos levar a internet não é para crianças como tema de um texto expositivo argumentativo, a ideia que se vai defender no texto, tá bom? Então, vamos ver aqui argumentos. Ou seja, o texto expositivo argumentativo apresenta uma tese e argumentos. Vamos ver o que é argumento? São as razões, as provas a que se recorre para a defesa de um pensamento, da tese. Incrível! Argumentos são as razões, as provas, a justificativa, os motivos que o autor vai apresentar para sustentar o tema apresentado. Por exemplo, a internet não é para crianças. Nos argumentos vão se apresentar ideias para justificar, para sustentar, para dizer o porquê de ele defender aquela tese, o porquê de ele dizer que a internet não é para crianças. Ele vai
trazer lá as razões, as provas para sustentar a sua tese. Esses são os argumentos. Tá bom, incrível? Vamos dar continuidade. Temos aqui que o texto expositivo argumentativo segue geralmente um dos seguintes planos: o plano por agrupamento, o plano por oposição, o plano moderado. Eu vou repetir: plano por agrupamento, plano por oposição e plano moderado. Sempre que te pedirem essa questão no teste, é só escrever isso. 3. Plano por agrupamento, plano por oposição e plano moderado. Simples, tá bom? Vamos dar continuidade. Normalmente o texto argumentativo divide-se em 3 fases. Vou repetir. Normalmente o texto expositivo argumentativo divide-se em 3 partes. Vamos ver. Temos aqui a fase da exposição da tese, a fase da composição da tese, a fase da conclusão da tese. A fase da exposição da tese, incrível, é a parte onde vai se apresentar a tese, expor a tese. Expor é mostrar, não é? Deixar aí, evidente, podemos assim dizer. Então, essa é a fase da exposição onde vai se apresentar a tese. E a fase da composição da tese, a fase do desenvolvimento da tese, é onde nós vamos ver o desenvolvimento do próprio texto expositivo argumentativo. Por isso, é a fase mais longa, porque é onde apresentam-se as ideias do texto, as informações que o texto pretende expor, tá bom? Então, temos aí a fase da conclusão. Como o nome já diz, fase da conclusão é a parte da síntese, a fase final do texto, onde se encontra a resposta final de todas as coisas, a conclusão, a finalidade do texto, tá bom? A fase onde o autor conclui o seu pensamento, tá bom? Incrível! E a fase da conclusão é a fase onde ele apresenta conectores de persuasão, ou seja, é a fase onde ele vai escrever com mais intensidade de forma a convencer o leitor a aceitar o seu ponto de vista. A fase da conclusão, onde ele não busca opiniões e sim expõe a sua ideia, sem se importar com o que os outros pensam, não é? Porque a intenção dele é de persuadir. Tá bom, incrível? Vamos continuar. Temos aqui os atos de fala argumentativos. É isso. O texto expositivo argumentativo apresenta atos de fala. Sem os atos de fala, o texto argumentativo não seria um texto argumentativo, porque o que faz do texto argumentativo um texto argumentativo são os atos de fala. Vamos ver aqui de que atos de fala se trata. Temos primeiro aqui os atos de fala para introduzir. Quando vai se apresentar uma ideia, ou seja, quando vai se introduzir uma ideia, uma informação, usam-se os seguintes atos. Comecemos por, analisemos primeiramente. Essas palavras já dão a entender que o autor está a está a trazer as ideias, está a trazer informações, tá bom? Por isso são atos de fala para introduzir. E de seguida temos os atos de fala para transição, para passar de uma ideia para outra. Temos aqui a seguir, vejamos, consideremos o caso de. Os atos de fala, incrível, vou repetir, são muito importantes porque são eles que garantem a riqueza, a coerência, o sentido do texto expositivo argumentativo. Os atos de fala é que fazem do texto expositivo argumentativo um texto expositivo argumentativo.
tá bom? Então, temos aqui, já vimos os atos de fala para introduzir, já vimos aqui os atos de fala para transição de ideias. Vamos ver aqui os atos de fala para enumerar, porque no texto expositivo, argumentativo, vai se enumerar, ou seja, vai se apresentar as ideias. O autor vai trazer exemplos para sustentar a sua tese. Então, ele vai usar os atos de fala para enumerar. Vejamos, temos aqui em primeiro lugar, em segundo lugar, tal como, tal é o caso de, por exemplo, como acontece em ou com. Exatamente, como eu disse, ele vai usar os atos de fala para enumerar, para trazer exemplos, para expor exemplos. Tá bom? Incrível? Sempre que quiser produzir um texto expositivo argumentativo e quiser lá trazer exemplos, use e abuse desses atos de fala com sabedoria, tá bom? Vamos continuar. Temos aqui os atos de fala para concluir, ou seja, os atos de fala usados na conclusão do texto, tá bom? Temos aqui, portanto, por isso, dizemos, estamos convictos de que, tá bom? Esses atos de fala apresentados são atos de fala para conclusão, tá bom? Incrível? Não confunde as coisas, ok? Vamos aqui agora ver o texto expositivo explicativo. Vou repetir, incrível. Falar do texto expositivo argumentativo é muito diferente de falar do texto expositivo explicativo. Vamos ver o que é o texto expositivo explicativo. Temos aqui aquele que tem como função explicar, fazer saber, fazer conhecer, fazer compreender. Eis a definição do texto expositivo explicativo. Tem a intenção de fazer conhecer, fazer compreender, fazer saber sobre um dado novo. Por isso se chama texto expositivo explicativo. Ele expõe um dado novo que era desconhecido e explica esse dado novo. Por exemplo, ninguém sabia que existia o coronavírus até ele existir, não é? E para que as pessoas tivessem o conhecimento do que é o coronavírus, com certeza produziu-se textos para explicar o que é o coronavírus. E é isso que o texto expositivo explicativo faz. Ele traz informações novas que sejam de interesse geral, que sejam de interesse da sociedade. Por exemplo, o coronavírus é um exemplo concreto e claro. A sociedade não sabia que existia o coronavírus. Então, produziu-se com certeza um texto expositivo explicativo para explicar, para dizer, para fazer conhecer, fazer compreender, fazer saber o que é, na verdade, o coronavírus. Tá bom, incrível? Temos aqui que o texto expositivo explicativo vai apresentar enunciados, tá bom? O texto expositivo explicativo apresenta enunciados. Vamos ver que enunciados são esses. Enunciados expositivos, enunciados explicativos, enunciados baliza. Preste muita atenção, incrível, porque no teste ou nas ACPs, até nos exames, os professores muito pedem esse tipo de coisas. Muitas vezes vão pedir que enumere os tipos de enunciado presentes no texto expositivo explicativo. Temos aqui 3. Enunciados explicativos, enunciados expositivos, enunciados baliza. O que acontece no enunciado expositivo? O enunciado expositivo vai trazer um dado novo, informação nova, vai expor, como o nome diz, expositivo, vai expor uma informação nova. E o enunciado explicativo vai explicar essa informação nova, tá bom? O expositivo expõe e o explicativo vai explicar,
vai nos dar a entender os contornos do enunciado expositivo, ou seja, vai explicar, desmanchar as informações que nos apresentaram lá no enunciado expositivo. Tá bom? Incrível? E temos enunciados baliza. Não são tão comuns, não é? Mas às vezes aparecem nos textos expositivos explicativos. O enunciado baliza, meu querido, é como se fosse uma ponte, ou seja, de transação de uma ideia para a outra. O enunciado baliza serve de ponte para mudar de uma ideia. Muitas vezes se estava a falar de um assunto e quer se introduzir no texto um assunto não muito relacionado ao que se está a falar no texto, mas para enriquecer ou trazer uma informação que vai realçar, que vai trazer mais entendimento do que se está a falar no texto. Então, o enunciado baliza é isso, é a ponte, é a transação de uma ideia para outra dentro do texto, tá bom? Uma ideia que muitas vezes não estava relacionada ao texto. Ok, incrível? É exatamente isso. Vamos dar continuidade. No texto expositivo explicativo, predominam duas funções de linguagem: a função referencial e a função metalinguística. Grave isso, incrível. Função referencial e função metalinguística. Tendo conhecimento dessas duas funções, já tem garantia de uns 2 valores no teu teste. Vamos continuar. O texto expositivo explicativo apresenta 3 momentos ou fases que correspondem às partes do texto, nomeadamente fase do questionamento, fase da resolução e a fase da conclusão. É isso, incríveis. Na fase do questionamento é a fase onde se apresenta o tema. No texto expositivo explicativo é comum que o tema venha em forma de questionamento. Por exemplo, o que é o coronavírus? Ponto de interrogação. É a fase do questionamento, tá bom? E temos a fase da resolução. A fase da resolução é a fase mais longa, tá bom? Vamos ver que a fase da resolução é a fase muito comum nos textos, não é? Podemos dizer a fase do desenvolvimento. É onde tudo se desenrola. É a fase onde se entende a essência do texto. Então, é a fase de desenvolvimento onde se vai entender na íntegra, afinal de contas, o que é que o texto está a dizer, que informações o texto está a me trazer, tá bom? É a fase da resolução, a fase mais longa, a fase de desenvolvimento do texto, tá bom? Incrível! E temos aí a fase da conclusão. Vamos ver que a fase da conclusão também é muito comum em quase todos os tipos de texto, não é? Porque quase todos os tipos de texto apresentam a introdução, desenvolvimento e conclusão. E o texto expositivo explicativo apresenta também a conclusão, não é? É a fase da síntese, a fase final, a fase da conclusão. Como o nome já diz, é onde se concluem as ideias apresentadas no texto. É onde se vai apresentar uma resposta, não é? Caso tenha se feito alguma questão, não é? É onde vai se encontrar a resposta e por vezes onde não se vai encontrar a resposta. Às vezes fica na responsabilidade do leitor analisar e tomar as suas próprias conclusões. Mas no texto expositivo explicativo, normalmente apresenta-se a resposta de forma a se tomar precauções, não é? De forma a se tomar medidas por parte do leitor. Tá bom, incrível? É isso aí. Bom, incrível! Foi muito bom estar aqui, não é? Com certeza aprendeu sobre os textos positivos argumentativos e textos positivos explicativos. Resumindo, o texto expositivo argumentativo é o texto em que o autor escreve com maior intenção de
persuadir. Sendo que no texto expositivo, explicativo, é onde se traz um dado novo para fazer saber, fazer conhecer, fazer compreender. Então, esse é o fim da nossa aula, da nossa segunda aula do programa Imersão. Fique atento, fique atenta às outras aulas, com certeza vai aprender muito e muito. Eu vou trazer aqui imensas aulas, eu vou trazer aqui vários conteúdos importantes, conteúdos que são necessários para que você se torne um aluno brilhante, um aluno super, uma aluna super. Então fique atento. Informar que há um grupo no WhatsApp que recebeu as apostilas em primeira mão. Então, se quiser fazer parte do grupo, é só clicar no link que está aí na descrição e também clica no link aí na descrição para ter acesso à apostila. E também fique atento ao grupo no WhatsApp para saber quando é que vamos marcar uma data para resolução de exercícios que não foram assim tão simples de resolver aí sozinho, tá bom? Então nós vamos resolver em conjunto com os outros colegas. Então é muito importante que clique aí no link para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Espero por si lá e também espero por si aqui na próxima aula. Até a próxima aula.